disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. As vitórias acontecem antes em oração, no mundo espiritual. E depois que a vitória é alcançada no mundo espiritual, a coisa se materializa e começa a acontecer no mundo físico. E isso tudo aqui está falando de oração, e aqui Jesus fala da oração dominical e conta essa história da insistência, um sujeito que é importuno, mas ele busca em favor do outro, e agora Jesus entra e no versículo 9 diz: por isso lhes digo. Ou seja, ele está conectando esse assunto com o que veio antes, é tudo junto, não tem uma divisão, não tem, é o mesmo assunto. Por isso, em função daquilo que ele contou, lhes digo. E ele continua falando sobre oração, sobre esse assunto tão especial, e ele diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Isso tudo tem a ver com oração. Pedir, buscar, bater, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Aleluia! Isso é maravilhoso, o que ele está aqui nos dizendo. É maravilhoso. Jesus indicou, falando sobre oração, e sobre oração intercessória também, em favor daquele que precisa, em favor do amigo que chega, de alimentar o amigo, de dar o pão, e nós temos essa responsabilidade de oferecer o pão da vida aos nossos amigos. E fala do pedir. Quando fala em pedir, quem está pedindo porque reconhece que é limitado e que precisa de ajuda. O amigo que foi pedir o pão na casa do outro, foi pedir porque não tinha, reconheceu que não tinha. Como não tinha, foi buscar e não deixou o outro sem comer, porque ele não tinha. Então, quem pede é alguém que reconhece as suas limitações. Quem reconhece as suas limitações é alguém que tem uma postura humilde. E a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É humilde. E alguns às vezes até reconhecem que precisam e pedem, mas se não recebem, eles param, eles desistem,
Eles desistem, eles se recusam ao passo seguinte, que é buscar. Pedir, não deu, então não quero nem saber, Deus não dê, E eles se recusam. Mas Jesus fala em pedir e daí em buscar. Mas aquele que não vai ao buscar, muito menos irá ao terceiro passo, que é o bater. Tudo isso exige insistência, humildade, insistência. O versículo que eu citei de 1 Pedro 5,6, a Bíblia diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tudo isso exige, sim, esse reconhecimento de nossas limitações e, ao mesmo tempo, a consciência de que Deus é ilimitado. E que nós, apesar das nossas limitações, se servimos a esse Deus ilimitado, nós temos a condição de alcançar aquilo que vai além de nós, por conta do amor de Deus, por conta da graça divina e da graça do Senhor. Há um foco dentro da parábola que foi contada ali, na oração intercessória. Há um foco em se buscar em favor de outros, dos amigos, que precisam de Jesus, que não conhecem Jesus. Então nós entramos como esses intercessores. Então é isso. E daí eu bato. Daí o Joe abre e me dá um celular. O sujeito da história foi lá, falou, foi a casa. Ele correu todo esse processo. Tudo isso Jesus está comunicando e dizendo para a gente: oração é muito importante. Com oração vocês alcançam outros. Com oração vocês vão ver o Pai tocando o coração de amigos de vocês. Tudo isso diz respeito à oração. Mas sabe, oração tem que ser algo intenso, persistente. Vocês não podem desistir de orar, de maneira alguma. Ele nos motiva a isso. Quando a gente fala disso, um grande exemplo disso é Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Quando Jacó, antes de encontrar o seu irmão Esaú, que o tinha jurado de morte, ele se vê numa condição muito complicada. Ele luta com o anjo, ele diz: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. É isso. Isso é oração. É dessa forma que nós devemos orar. Sabe, há coisas que às vezes só pedindo a gente recebe. Muitas coisas na minha vida aconteceram, acontece hoje, eu oro e a coisa vem. Chega na minha vida, chega na minha mão. Mas há coisas que eu peço e não chega, não recebo. Daí eu tenho movimento, eu tenho ações. E ações em oração, intensifico a minha oração. E daí eu alcanço. Mas há coisas que mesmo nessa intensificação, eu vejo na minha frente uma porta como algo ainda me impedindo. Então tem que bater para que a porta se abra. Mas eu não posso desistir desse processo enquanto eu não alcançar aquilo que eu preciso. Com relação à minha vida, às minhas coisas, mas também com relação à intercessão em favor de outras pessoas. O Espírito de Deus nos chama a ser pessoas assim. Vivemos em uma geração imediatista. Nós vivemos no tempo da fast food, da internet rápida.
das altas velocidades. E se alguma coisa demora um pouco, nós já ficamos irritados. Só que nem tudo funciona assim. Isso pode se aplicar à internet, a essas coisas, mas sabe, as coisas espirituais demandam uma luta, uma batalha, oração, tem um mundo espiritual envolvido. E é preciso persistência, é preciso insistência, é preciso pagar o preço, esperar que a coisa aconteça. Porque Jesus disse: o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Só não vai acontecer se a gente não insistir. E o que é que a gente deve esperar? Deve esperar a bondade do Pai. Que Deus fará e o que Ele vai fazer será o melhor. Nós devemos de buscar a Deus esperando que Ele nos concederá. Sabendo que o que Ele vai fazer é bom. Assim como nós não vamos dar cobra em lugar de peixe, nem escorpião em lugar de ovo, muito menos Deus. Nós podemos ter segurança em Deus, de que Ele fará o melhor, de que Ele não vai errar, Ele não erra. E então nós precisamos buscar com intensidade.